Fala galera, meu nome é Bruno Figueiredo, seja bem-vindo ao meu treinamento Matrix. Vai fazer sentido na sua vida. Se você já assistiu o filme Matrix, vai ser mais fácil o entendimento. Se você não assistiu, vale a pena, vai lá, procura a trilogia do Matrix e aí você vai analisar se hoje parece ou não parece que nós estamos vivendo uma Matrix, né? Um dia após o outro. Então vamos lá. Aí é uma. Falando, né, do filme, para quem não assistiu, quiser procurar esse filme aí, tá aí, ó, Matrix. Lembrando que tem uma parte do filme que você recebe uma opção, né? São duas pílulas, né? Uma pílula você pode tomar e falar assim, não, vou ficar na minha vida mesmo, não quero saber de nada, vamos viver. E a outra pílula, ó, abre a mente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A pílula que abre a mente, né? Em relação à sua vida, em relação a trabalho principalmente, que nosso objetivo aqui é gerar conteúdos para trabalho, ok? E eu digo para vocês o seguinte, estamos de olho, porque você pode dizer que tomou a pílula para abrir a mente, mas está ali dentro daquela caixinha, estamos de olho. Então, vamos voltar um pouquinho o tema, vamos voltar. Treinamento Matrix tem a ver o quê? Lá atrás, porque você tem que entender de trás para frente, né? Aquela lei emancipacionista que liberou os escravos, aquela lei áurea e tal. Vocês acham que foi por quê? Foi porque é o seguinte, olha, estava tendo aquelas guerras, toda vez que... Não, primeiro os escravos, quando eles chegaram, eles não sabiam muito se movimentar, então eles sempre eram capturados. Mas começou a gerar o quê? Um escravo com uma escrava gerando um escravinho, ele já era ali, já entendia tudo, e aí ele já cresceu, já desbravando, e aí começou a questão dos quilombos e tal, mas rolava muito fight, muito problema em relação a... Quando perdia-se, vamos dizer assim, quando tinha esses combates, né, entre os negros contra os donos das fazendas, eles queimavam as coisas, era realmente um tumulto muito grande. E eles, aí o que a burguesia pensou? Bom, a gente precisa continuar que eles fiquem como escravos, mas dá uma oportunidade de achar que eles são livres. É mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, vamos pensar como era o dia a dia do escravo. Ele acordava, né, lá na senzala, comia e ia trabalhar. Passava o dia todo trabalhando, voltava acabado para comer de novo e dormir, ok? E o dia a dia do brasileiro, como é? Acorda, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, cansado, volta para casa para dormir. Então, percebemos que não mudou muita coisa, né? Eu estava até fazendo uma pesquisa, eu estava procurando até para atualizar aqui o treinamento, mas a cesta básica, ela gera energia, né, para uma pessoa trabalhar 8 horas, depois descansar. Então, é tudo calculado e você vai entender como é isso. Então, vamos entender. Pronto, liberamos escravos, estamos agora dando salário para eles, e aí tinha que fazer o quê? Ensinar eles, né? Essas primeiras escolas, eles ensinavam você a ser dono ou ensinava você a ser um mero escravo empregado? Porque você acha mesmo que eles queriam que as pessoas pobres, lá os servos, fossem para a realeza? Eu acho improvável, né? Então, de lá para cá, nada mudou, continua do mesmo jeito. Então, muita gente vive assim, desse jeito. Você está vendo esse cavalo? Está vendo ele amarrado ali? Por que esse cavalo não sai do lugar? Eu vou explicar. Quando ele era pequeno, ele foi amarrado no tronco. Ele puxava, machucava o maxilar, puxava. Não tinha jeito. Ele via que ele estava amarrado. E ele foi crescendo, até que chegou uma hora que ele falou: ó, eu não vou mais tentar, porque se eu estou amarrado é porque estou preso, então eu não consigo me movimentar. Então muita gente está assim. Muita gente está assim no seu emprego, não está conseguindo crescer, às vezes tem medo de conseguir uma renda extra. Quando vê uma renda extra como a nossa oportunidade, já fica com medo, achando que é um golpe, que é alguma coisa assim de outro planeta, porque a gente realmente promove e mostra valores financeiros muito grandes, muito, né, elevado em relação ao que a gente ganha no tradicional, mas porque a pessoa está assim.
presa a algumas amarras, ok? Então, em relação a... Agora você vai ficar chocado. Em relação à questão da Matrix, talvez esse livro aí, Tripalium, ele é do Marcos Pedrosa, então ele fez ali uma estaca ali, tá vendo? O trabalho transformado em tortura. Então, ele pesquisou e descobriu que o nome trabalho vem da origem, né, do latim tripalium. E o tripalium era o quê? Um instrumento de tortura usado na Roma Antiga, formada por 3 estacas de madeira. Ou seja, é para ir trabalhar, então é para ir tomar porrada, entende? Então, realmente, é isso que está acontecendo. Muita gente está vivendo uma Matrix, está vivendo um dia após o outro, sem ter uma perspectiva de crescimento ou de mudança, porque simplesmente seu pai fala assim, ó, trabalhe para arranjar um bom emprego. Aí a pessoa ganha um bom emprego ali, mas ele vive com o básico, paga as contas todas, não sobra nada, praticamente não consegue viajar, porque ele tem que pagar ali a escola do colégio, tem que pagar ou a escola do filho, tem que pagar alimentação, mais as coisas básicas da vida. Aí ele fica velho, ensina aquilo para o filho dele e por aí vai. É uma sequência. Sequência. Não é porque a pessoa nasceu do lado esquerdo que ele tem que nunca vai para o lado direito. Porque as pessoas associam muito que a pessoa foi para o lado direito que está roubando, está fazendo alguma coisa de errada. Né? Então, olha o que você está absorvendo, a sua mente, a informação que está vendendo para você em relação à riqueza. Vou dar para você, antes de falar desse tema da novela, vou dar dois exemplos bacanas em relação ao que eu acabei de falar. Por quê? Vou até voltar aqui, ó, para vocês entenderem em relação à questão da Matrix. E o que a gente vem fazendo no automático. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, teve um rapaz que a mulher dele fazia uma comida especial, tipo, pegava um porco, né, e fazia assim, tal, delicioso, mas ele percebia que arrancava a cabeça, arrancava as pernas, pegava só uma parte do corpo, assim, do porco, e ele falou, amor, e o resto das coisas, por que não usa? Ele, não, porque a receita é assim, minha mãe que me ensinou. Aí, beleza, chegou na época de festa, né? Tava todo mundo reunido. Ele foi perguntar para a mãe, e aí, para a sogra, e aí, sogra, por que aquela receita ali? Eu fiquei encucado, por que faz isso? Aí ela, não, rapaz, é porque a receita é daquele jeito, quem me ensinou foi a minha mãe. Aí a mãe ainda estava viva, né? A velhinha estava lá, beirando seus 80 e poucos anos, mas lúcida. E aí foi perguntar para ela, ô vó, vem cá, por que essa receita você corta ela, meu filho, na minha época não tinha panela grande, então eu tinha que cortar. E aí eu cortei, fiz, e aí todo mundo faz igual, entende? Então a gente segue muito esse baile de fazer e no automático. Vou dar a outra história, eu conto mais para frente para não demorar aqui nesse tema, mas realmente é uma coisa que você tem que pensar, ok? Então vamos lá. O que que você está abastecendo a sua mente, né? Novela. Bom, é bom, rapaz? Não sei. Vamos dizer assim, há 7 anos atrás eu ouvia, assistia de vez em quando, depois eu comecei a entender que a novela e outras coisas também, elas fazem uma alienação com as pessoas. Mas alienação em que sentido, Bruno? Positivo ou negativo? Depende, ok? Por exemplo, vamos para as novelas. Qual é o nicho legal da novela? É a favela. Qual é o nicho feliz da novela? É a favela. O pobre é feliz, está sempre ali na favela sorrindo, brincando, fazendo churrasquinho na rua, aquela coisa bebendo, fazendo música e tal. Quando você vai para o nicho da riqueza, aí vem a parte ruim. O cara é ladrão, o cara é corno, o cara vai morrer no final, ele vai morrer no mármore do inferno, entende? Então, é desse jeito que é vendido. Por quê? Porque eles querem realmente... A minoria quer continuar ali na burguesia, querendo que as outras pessoas fiquem lá embaixo, na base, gostando e achando aquilo normal, ok? Então, é uma decisão. Filme, muito também acontece isso, e a grande maioria, vamos dizer assim, até de desenhos animados, um exemplo, Lex Luthor versus qualquer coisa que você pegar lá e ver lá o mocinho contra o vilão, a maioria é o vilão, o Homem-Aranha ali que eu peguei por um exemplo ali, ó. O Homem-Aranha, ele era pobre, né? Mas o vilão é rico, né? O Superman também, então eles dão a ideia de que o mocinho ele é pobre e o vilão é rico.
Então, a gente tem que mudar um pouco esse conceito. O dinheiro amplifica aquilo que você é. Se você for muito ruim, você vai ser péssimo. Se você for um cara caridoso, você vai ser o melhor caridoso do mundo com a amplitude financeira que você vai ter, ok? Quem conhece esse personagem? Agora você vai entender o poder da mídia na sua mente. O Papai Noel, ele era dessa cor, porque o Papai Noel é da Coca-Cola, um personagem. E o mais interessante é que na casa das pessoas de dezembro, às vezes não tem nenhuma manjedoura, ó. Uma manjedoura. Menino Jesus aqui, ó. Ó, que beleza. Bonitinho. Não tem uma manjedoura, mas tem Papai Noel para tudo que é lado. O que significa isso? Significa que o símbolo do Natal dele é Papai Noel, né? Sem saber que quem criou Papai Noel foi a Coca-Cola, uma jogada de marketing. Eles vendem isso aqui, ó. Família feliz, mas é uma droga, né? É uma coisa que eu não indico para ninguém, dá para criança, para, enfim. Não quero entrar nesse mérito. Então vamos agora voltar para a parte da realidade, voltar para o tema também, que é a parte que eu falei para vocês, a parte empresarial, a parte de negócio. Hoje vivemos num mundo complicado para se ter emprego e eu digo para vocês, é cada vez pior. Por quê? Porque eu tenho um filho, meu filho vai ter filho, meu filho vai ter filho, outro filho vai ter filho e tal. Não para essa quantidade de pessoas que estão entrando no sistema, estão estudando para poder fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa para entrar no mercado. Então, os jovens estão sendo jogados no mercado tradicional e praticamente 8 a cada 10 graduados não trabalham na sua área, entende? Então, e quem trabalha não ganha o que merece, ganha metade do que merece em relação àquilo que seria da sua profissão. Então, é complicado. Então, eu peguei algumas matérias aqui, ó, de revista 2003, por exemplo, um drama de arranjar o primeiro emprego, o desafio de arranjar o primeiro emprego, a Exame falando ali, o salário vai acabar, isso é uma boa notícia. A época, manual de sobrevivência num mundo sem emprego. Isto é, em 2015, ó, o desemprego ameaça a nossa melhor geração de jovens. Olha lá, em 2016, 7 demissões por minuto. E aí, com isso, irmão, tá aí. Com o desemprego aumenta o crime, né? O jovem quer ter as coisas, então ou ele vai ganhar trabalhando, ou ele vai ganhar roubando. Então é complicado. Por isso eu digo, tradicional é trabalhar para alguém. Ser empresário, empreendedor é você fazer o seu dinheiro com o seu próprio suor e seu próprio trabalho. Porque se você esperar a aposentadoria, você vai depender do INSS, e o INSS é isso, nunca será suficiente, a sigla. E a aposentadoria está aí, ó. Aposentado, se viver mais, vai ganhar menos. Então, você tem que morrer logo para poder viver. Então, mas tem gente que vai ficar lá, ó, se apegando àquela Matrix e vai dizer que está tudo normal, que o que eu falei até agora é besteira e que não existe nada disso, não. Que ainda tem aqueles que falam, né, que rico, só é rico quem nasce em berço de rico e por aí vai, né? Então não é bem assim. Você pode mudar o conceito da sua vida. Bruno, eu nasci fusquinha, vou morrer fusquinha? Vai, irmão. Mas você pode morrer um fusquinha turbinado, entende? Porque quem nasceu Ferrari foi o filho de Neymar, pô, entende? Não dá para você querer comparar a sua realidade com a realidade dos outros, mas você pode ser a melhor versão de você mesmo, depende apenas de você, ok? Porque tá aqui, ó, renda dos brasileiros, 85% não chega nem até o final do mês, mas no mesmo país, faça o seu primeiro milhão. Apesar da crise, cada dia nascem 33 novos milionários no país. Cada dia. E aí me chamou a atenção, falei, poxa, mas aí também tem aquela coisa, né? Aqueles caras que são herdeiros, né? Que já ganharam a empresa foi herdada de pai para filho, pode ser, né? Que seja só esses. Não, não é. Então, aqui é um exemplo aqui na Veja do 0 ao milhão, ricos brasileiros de primeira geração. O que significa isso? Pessoas que nada herdaram e saíram do 0 ao milhão. Entende? No Brasil. Então, realmente, dá para fazer sim. E uma opção muito forte é vendas diretas. Venda direta é a opção de aumentar a renda, cresce 21% em 6 meses, setor cresce 17%, a BVD afirma que está até atualizado, ó, 40 bilhões é um mercado anticrise, né? Então, vendas, vender, né? As pessoas ficam assim, mas eu não gosto de vender, todo mundo vende alguma coisa. Se você vai no emprego, você está se vendendo.
Se você trabalha para alguém, você vende suas horas. Se você quer namorar, você se vende. E aí muita gente fica preso a um diploma. E eu mostro para vocês aí, ó. Tirando o Eike Batista aí, que já foi preso, não sei o que e tal, enfim, não quero, como eu falei, esses méritos individuais eu não quero me meter. Eu estou falando em relação a pessoa chegou no topo sem ter feito a faculdade. Bruno, você não acha que não tem que ter faculdade? Não, tem que ter. Meus filhos estão estudando, todo mundo vai fazer faculdade. Eu estou falando que não é obrigatório para você ter sucesso. O Michael Dell, todo mundo sabe que eu estou fazendo amo a Dell. Está aqui meu computador da Dell, ele não é formado. O Bill Gates não é formado. Mark Zuckerberg não é formado. Steve Jobs não é formado. Então, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com geração acadêmica, e sim com o ato de servir, ok? Um outro fato que eu acho importante eu falo e puxo a bandeira do marketing multinível muito forte. E aí fica o meu vizinho ali que não entende nada do meu segmento falando mal do meu negócio, dizendo que tudo é pirâmide, nada presta. Gente, vai estudar. Marketing de relacionamento tem 70 anos de vida. 70 anos de vida. E aqui, ó, o cara mais rico do Havaí, escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, é o que ele fala? O marketing multinível dá às pessoas a oportunidade com muito baixo risco e baixo investimento a criar seus próprios ativos e adquirir riqueza. E olha a pedrada que ele fala. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Rede. Quem tem mais dinheiro? Um cara que tem uma farmácia ou uma rede? Um supermercado ou uma rede? Então, o marketing de rede é você ter uma rede de afiliados trabalhando para você ou com você. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está comprovado que o marketing rede é uma fonte de receita viável e gratificante. E ele fala aqui, ó, se eu perdesse tudo, tivesse que recomeçar, eu me associaria a uma empresa de marketing multinível e começava a trabalhar. O Warren Buffett é a mesma coisa, o homem mais rico do mundo, ele fica entre 1, 2 e 3, e ele fala, foi o melhor investimento que eu fiz, ele é um dos maiores acionistas da Coca-Cola, que eu falei nesse instante, e ele está aí, ó, investindo nesses outros segmentos. E para finalizar aqui, se eu podia trazer muita gente, mas eu trouxe só alguns presidentes, gente, pessoas de alto calibre. Tá aqui, ó. Marketing multinível fortalece o nosso país e a nossa economia, não apenas através do seu sucesso, mas porque oferece oportunidade aos outros. Quem que fala isso? Bill Clinton também foi presidente dos Estados Unidos, ok? Então, para finalizar essa parte, vou falar aqui agora o quadro do fluxo do dinheiro, né, para encerrar esse tema, para você entender que realmente tudo está nas suas mãos, ok? A outra história é contar, meu Deus, eu falei a história do que corta lá dentro da panela, eu esqueci agora o tema, eu vou ficar devendo a segunda história, né? Aí se eu lembrar, eu falo em outro vídeo, ok? Mas vamos lá. Primeiro, você precisa entender que o mundo é dividido assim. Os livros que você quiser conhecer aí, ó, falando sobre o nosso negócio, o negócio do século XXI, e outro aí, Pai Rico, Pai Pobre, são os dois livros que a gente indica para ler. Fantástico. Primeiro, Pai Rico, Pai Pobre, ele tinha dois pais. Um pai de criação e o pai da spoiler, né? Mas é importante vocês entenderem o tema. Um pai rico e um pai pobre. O pai dele que morreu pobre era o pai que mais estudava, né? Acadêmico, estudava muito, professor e tal. E o pai dele que era rico é o cara das vendas, né? De corpo a corpo, vender. É a arte de vender. Então, é isso aí. É uma decisão da vida, né? E o negócio do século XXI fala sobre marketing de relacionamento. Então, vamos lá. Todo mundo que está assistindo agora essa apresentação está dentro de algum desses quadrantes. Ou é no E, no D, no A, no I. Todo mundo, todo mundo. 100% da população. Bruno, agora o que acontece? Em relação a... você precisa entender como é que significa. Esse que está pintado de E e de A, o E é empregado, ok? O A é autônomo, o D é dono de grandes negócios, você entender a diferença de dono de grandes negócios para dono de negócio, e o I é investidor. Você só vai ter liberdade financeira e ter muito dinheiro se você estiver do lado direito do quadrante. Você vai entender agora por quê. Não é porque eu quero, é porque chove duplamente e molha o mesmo lugar e não tem para onde correr. É assim mesmo. Não é eu que inventei isso. Você pode pesquisar e vai descobrir. É cruel. 90% da população está do lado esquerdo
mas só tem 10% do dinheiro circulando. Então fica um brigando com o outro, por isso que eu tenho que derrubar meu amigo, tenho que fazer, puxar tapete, aquela guerra toda, rezar para alguém ser demitido, para alguém morrer, para poder ser promovido. Então, porque só tem 10% ali. E onde está o resto do dinheiro? 90% do dinheiro está do lado de cá. Então, aí a gente divide mais uma vez. Lado esquerdo são vendedores de horas, lado direito são compradores de horas. Então, aí você tem que decidir como é que vai ser a sua vida daqui para frente, depois dessa apresentação. Vou dar um exemplo aqui de um médico, uma profissão top. Empregado, ele vai trabalhar no hospital, ele vai ganhar salário. Se ele ficar doente e ele não puder mais trabalhar, ele vai ficar afastado, encostado, ele não vai ganhar aquilo. Eu sou o melhor médico que tem, ganho 20 mil reais, mas você não vai ficar afastado ganhando 20. Então, você depende de você, porque você é empregado. Autônomo, pronto. O autônomo ele pode ganhar quando ele quiser, mas ele só tem 24 horas. E ele trabalha para ele. E se ele ficar doente, quem é que vai pagar para ele? O doutor Bruno não vem trabalhar durante 3 meses aí, está doente, mas eu vou pagar minha consulta mesmo assim. Eu acho que não, mas vamos nessa. Então, quem é que ganha dinheiro? O dono do grande negócio. O grande negócio, o dono de grande negócio, ele compra horas. Por exemplo, o dono do Joey Barbosa. Você vai no Joey Barbosa aqui em Salvador, você vai encontrar ele? Não. Você vai em São Paulo, você vai encontrar ele? Não. Aracaju, ele mora lá. Não vai encontrar ele em nenhuma das lojas dele. Por quê? Porque ele não precisa ser onipresente. Ele tem uma equipe, ele tem uma rede que trabalha com ele. Então, se uma loja dele tem, sei lá, 100 funcionários e cada funcionário ele paga por 8 horas, então ele tem 100 vezes 8, 800 horas trabalhadas por dia para ele ali. Isso vezes todas as lojas no Brasil inteiro, ele tem X mil horas trabalhadas para ele, por isso que ele ganha dinheiro. Então, o marketing consegue fazer isso. Eu começo sozinho o meu negócio, eu vendendo, eu conversando, eu fazendo tudo, eu sozinho, e eu tenho 24 horas. Eu posso, se eu quiser trabalhar sem dormir, 24 horas. Mas aí eu chamo um amigo meu, o Gabriel. O Gabriel fala assim, Bruno, não vou ficar igual a você, louco, 24 horas, mas eu vou trabalhar 8 horas. O Gabriel tem 8 horas. Então, meu negócio agora tem 32 horas. E aí o Gabriel chamou o Thiago, e o Thiago começou a trabalhar, e o Thiago, não, mas o Thiago só dá 2 horas. Não importa, são 24 minhas, mais 8 do Gabriel dá 30, 32, mais 2 do Thiago lá, 34 horas. E daqui a pouco vai ser 34 mil horas, porque você vai ser um dono de um grande negócio, mas você não tem a responsabilidade que um dono de um grande negócio tem. Qual a responsabilidade? Funcionário, passivo trabalhista. Eu tenho um amigo que trabalha com a logística de caminhão, de entrega, de transporte, aquela coisa. Ele tem várias franquias, mas deixa eu te falar, se ele tiver que vender todo o ou fechar as portas, sem conseguir vender, baixou a porta das franquias dele e fala assim, eu vou ter que pagar a indenização de todo mundo aí, de 20 anos. Ele não tem dinheiro. Se ele vender todos os caminhões, tudo que ele tem em estrutura, ele não tem como pagar a galera para ir para casa em paz, entende? Então aí ele fica preso na corrida dos ratos, que é assim que acontece. Então, ser dono de um negócio não quer dizer que você é dono de um grande negócio, Um exemplo, o cara que é dono de uma lanchonete, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, não tem final de semana. O cara tem um supermercado só. Você pode ter certeza, se tinha um supermercado de bairro na sua rua, o dono tá lá, segunda a segunda. E se ele comprou com o suor dele uma casa de praia, ele vai na sexta-feira de noite, mas domingo ele volta. Sua família pode até ficar lá, mas ele tem que estar lá, olhando tudo que está acontecendo, porque não tem para onde correr, ok? Então, é isso aí, chegamos ao fim desse treinamento de Matrix, E se você chegou até o final, eu peço que você compartilhe, que você siga, que você curta, deixe seus comentários, enfim. Então vamos para cima e vamos para o próximo vídeo. Beijo no coração.